Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Kairos Tracks. Espero que vocês estejam animados, né? Continuação aí da série de Quem é Deus? Quem é Deus? Essa perguntinha aí que fica nas nossas cabeças aí. Mais uma vez com o Gabi, seja bem-vindo, fique à vontade aqui. E vamos recapitular, Gabi, o que a gente falou? Vamos dar uma A olhada. gente falou que Deus ele não pode ser definido assim tão facilmente, né? Deus não tem como você definir quem é Deus, mas Exato. hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. Sim, e que a gente pode conhecer a Deus através de um relacionamento. Você vai se relacionando com Ele, que você vai conhecendo um pouco mais e que não é um processo tão rápido. Só que semana passada a gente terminou com a pergunta de: a gente pode definir Deus? Tem algumas coisas que podem definir Deus para facilitar o nosso entendimento sobre quem Ele é? E hoje eu queria falar, Gabs, a gente pode definir Deus? Existe algo que a gente pode defini-lo? Eu acho que esse algo, como a gente falou, não tem como definir Deus, não tem como explicar Deus, mas acho que a gente pode definir o que Deus mesmo fala sobre ele. Lá em Êxodo, Deus fala assim: eu sou o eu sou. Ou seja, ele é. Deus, ele não muda, ele é. Sabe? Uma coisa que a gente falou no outro vídeo é que o ser humano, ele sempre tem o talvez e o porquê. Deus não, Deus, ele é. E o é não tem como mudar. Sabe? Deus, o significado de é significa uma pessoa que existe, acontece, vive e faz. Deus, ele é tudo isso. Ele vive, ele acontece, ele faz, ele já fez acontecer, ele vai continuar fazendo, porque ele é. Deus, ele sempre foi e sempre será o mesmo, sabe? Então acho que a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, que Deus, ele é. Entenda isso na sua vida, que eu não tenho como explicar Deus, mas eu sei que ele é. Ele é bom, ele é pai, ele é justo, ele é comigo, sabe? Então sempre coloca assim: quando eu vou entender Deus, Deus, como é que eu vou te entender? Tá, Deus é. Então é esse o ponto que você tem que colocar na sua vida. E é sobre isso que acho que dá pra gente entender um pouco de Deus. Então o Gabs falou um pouquinho de características, Gabs, e eu achei legal que você falou, Deus é bom e tudo mais, mas Deus é pai. Essa parte aí me deixou curiosa, Deus é pai. Como assim Deus é pai? Deus é pai igual os pais que a gente convive normalmente? Como que é essa relação de Deus, que também é pai? Como que isso funciona? Então, a Bíblia fala que Jesus, ele veio na Terra, ele morreu por nós. E quando a Bíblia fala sobre Jesus pela primeira vez, a Bíblia fala que Deus era filho unigênito, ou seja, filho único de Deus. Mas a partir do momento que Deus morre, que Jesus morre, a Bíblia fala que Deus é o primogênito, ou seja, nós somos filhos de Deus também. Quando Jesus, ele morre na cruz, é nos dado a autoridade e tudo que Jesus tinha também sobre nós. Então, nós temos que entender uma coisa: Deus é pai. Deus é pai e ponto. Eu sempre falo sobre a questão do ponto. Eu falei sobre isso sábado passado. E é isso, ponto. Sabe? Deus é pai e ponto. Acho que a gente tem que sempre colocar esse ponto na Bíblia. Eu gosto muito. Porque o Igor, ele fala muito sobre isso. Que quando alguém é adotado na cultura romana, não tem como mais você desfazer do filho. E a Bíblia fala que Deus, ele nos adotou. E não tem como mais desfazer. É filho. Aí às vezes a gente tem essa dúvida, tipo, mas filho por enquanto, eu sou filho. Não, e se você é uma vez filho, você sempre será filho de Deus. É uma coisa que é meio questionável, tem muita gente que questiona, mas não tem como dizer que não, porque Deus mesmo, ele faz isso. Às vezes a gente fala assim: mas eu errei, eu falhei, então Deus não é meu pai mais. Se eu estou em pecado, Deus não é meu pai. Não, o seu pecado, o seu erro, ele não vai mudar a sua paternidade. O filho pródigo foi assim. Ele saiu da casa do pai, ele deixou o pai, mas a Bíblia fala que o pai sempre continuou ali esperando ele. O pai nunca mudou, o pai sempre foi o mesmo, continuou esperando e amando o filho. E quando o filho volta, o pai simplesmente mostra: eu sempre te amei, eu sempre vou continuar te amando e você tem tudo aqui na minha casa. Então talvez você fale assim: eu estou em pecado, então eu não sou filho mais. Deus é pai e isso não vai mudar. E você é filho, sabe? Então entenda assim como o filho pródigo. Talvez você está em pecado, você está no erro. Se você errou, volte e peça perdão, porque Deus, ele sempre foi seu pai, ele vai continuar sendo seu pai. Coloque esse no meio de tudo, porque Deus, ele é pai. Sim. Eu considero essa característica de que Deus é pai uma das características mais difíceis de entender de Deus. Porque a gente tem uma visão muito humana da visão de um pai, né? Um pai humano, e muitas pessoas têm experiências ruins com os pais. Então a gente tem uma visão assim que Deus é pai, mas que tipo de pai que ele é? E é muito diferente o tipo de pai que ele é do pai que a gente está acostumado a ver normalmente. E Deus, ele é um pai bom, sabe? Eu sempre costumo falar sobre isso e eu falo pouco assim, eu falo só comento porque às vezes a pessoa pode questionar isso, mas entenda uma coisa:
Deus, ele cria o homem, ele vai lá, ele cria Adão, e aí Deus, ele poderia muito bem virar e falar assim, vou criar vários robozinhos para ter relacionamento comigo. E aí eles vão ser meus filhos, vai estar tudo bem ali no jardim. Só que Deus, ele desde cedo, ele pegou o homem e ele deixou uma árvore lá para que o homem ele tivesse o livre-arbítrio de escolher o que ele queria. Sabe? E aí Adão escolheu o que ele queria e aí veio o erro. Só que uma coisa que eu acho muito interessante na Bíblia é que às vezes a gente fala assim, ah tá, Deus é pai, mas Deus é o velhinho mal. Deus é o velhinho mal que se eu errar ele vai jogar um raio na minha cabeça. Não, Deus não é o velhinho mal. Quando Deus ele tá falando não faz alguma coisa, a gente tem muita maneira de falar assim, ah, Deus é ruim. Deus me proíbe de fazer as coisas. A Bíblia me proíbe disso, daquilo. Então Deus é ruim. Não, Deus ele nunca te proíbe de algo, ele te protege de algo. É diferente. Deus ele não proibia Adão de comer o fruto. Ele protegia Adão, porque quando Adão comeu, Adão conheceu o pecado, sabe? Então entenda isso, quando Deus ele é um pai tão bom que ele nunca vai te proibir de fazer algo. Tanto que se você for fazer, ele vai deixar. Só que ele fala não pra você, pra te proteger do mal que aquilo pode te causar. Sabe? É assim um pai. Um pai, quando ele fala pra uma criança, não faz isso, é porque o pai sabe que aquilo pode machucar a criança. Então sempre coloca isso, ah, Deus não é o velhinho que vai me proibir de algo, ele vai me proteger de algo, porque ele me ama tanto ao ponto de me proteger de tudo de mal que pode acontecer. Sim. E a gente parte por extremos. Às vezes a gente acha que Deus é um Deus muito carrasco, que ele não é capaz de ser pai. Ou quando a gente pensa que ele é pai, ele é um Deus que vai deixar eu fazer tudo e tudo mais. Mas não, ele é um pai mesmo. Ele ama, ele corrige, ele vai falar quando você vai estar errado, ele vai estar com você. Então, todas as características de um pai. Não é porque ele vai te corrigir, ele te ama menos, mas é porque ele é um pai, ele quer o melhor pra você, né? E além de pai, Gabs, qual outra característica que a gente pode dar? Outra coisa que a gente pode definir a Deus? Eu acho que Deus é bom. Acho que é outra coisa que fala, lá em Salmos fala sobre isso, que Deus é bom. Deus é bom e acho que esse é um dos pontos mais polêmicos. Porque a gente tem uma ideia, e o pastor Edmar falou sobre isso também uma vez no culto, que eu achei incrível. Porque eu sempre carreguei isso comigo, só que às vezes eu comentava com a pessoa falava assim, nossa, lá vem o Gabriel com essas ideias loucas dele. Só que o pastor ele pregou sobre isso uma vez, e quando a Bíblia fala que Deus é bom, Deus é bom. Ah, mas eu estou em pecado. Deus é bom. Ah, mas eu estou falhando. Deus é bom. A Bíblia não fala que Deus é bom se. Deus é bom se eu fizer. Deus é bom se eu obedecer. Não, Deus é bom. Ah, mas aconteceu algo ruim comigo. Aí já entra em outra coisa que a gente vai falar depois, que é a consequência da minha escolha. Então, entenda isso. Deus é bom independente do que eu fizer. Deus é bom independente do que a Ana fizer. Deus, ele simplesmente vai continuar sendo bom. E às vezes a gente fala assim, nossa, eu olho para a Bíblia e eu vejo lá Deus castigando o povo, Deus brigando com o povo, Deus fazendo isso com o povo. Deus não castigava porque ele queria. Deus ele sempre deu a chance do arrependimento. Eu conversava com o pastor Edmar e ele falou assim, Gabriel, pode ler sempre, ele até citou Apocalipse, lá na quarta igreja que ele falou na quarta, que quando Deus ele fala com o povo assim, eu dei a chance a vocês, ou seja, Deus ele foi tão bom que ele ficou esperando o povo pedir perdão. Ele sempre espera o povo pedir perdão, ele sempre espera o povo obedecer, sabe? Tipo assim, ele não vai te castigar, mas ele é simplesmente tão bom que ele fala assim, se você quiser fazer, vai, sabe? Eu tô tentando te ajudar, mas eu sou bom ao ponto de que eu não quero te obrigar a algo. Sim. Acho que é isso. Porque se a gente for ver todas as características de Deus, ele é bom, ele é um monte de coisa, mas ele não é opressor, ele não vai te impor uma coisa, né? E é legal essa questão de a gente... A religiosidade colocou isso na nossa cabeça, por muito tempo eu pensei nisso, que a bondade de Deus estava condicionada com aquilo que eu fazia, sabe? Se eu fazia tal coisa, se eu orasse tantas horas, se eu fizesse tanta coisa, Deus era bom comigo, mas se eu não fizesse, se eu pecasse, Deus ia mudar comigo e tudo mais. Mas Deus, ele é uma constante, como a gente falou no vídeo passado. Ele é uma constante, ele continua sendo bom quando eu não sou boa, sabe? Ele continua sendo bom quando eu peco, ele continua sendo bom quando eu falho, quando eu faço diversas coisas, ele continua sendo bom. E eu custei pra poder entender isso na minha vida, sabe? É muito difícil. Porque eu olhava assim e falava assim, nossa, um exemplo que eu tinha quando eu vim pra igreja, assim, quando eu voltei pra igreja, a gente sempre tem o olhar do nosso líder como alguém perfeito, né? Tipo, é sempre assim. E aí eu olhava assim, às vezes, pro pastor e pra Ana e falava assim, meu Deus, eu tô no maior pecado do mundo, porque eles são perfeitos. Na cabeça.
Mas eu entendi que não, sabe? Hoje eu lidero junto com a Ana, tipo assim, a gente vê os perrengues que um passa, que o outro passa, e é assim. E não é só porque eu errei, porque eu pequei, que Deus ele vai deixar de ser bom, ele vai vir. Sabe, já viu aqueles filmes que quando a pessoa ela tá boa, acontece alguma coisa, o olho dela já fica vermelho e ela se transtorna porque ela virou a pessoa mal. E Deus ele não vai ser assim. Deus ele tá lá, ele vai continuar lá e ele vai continuar te esperando. O pai ele foi bom. O filho pródigo saiu, o pai continuou sendo um pai bom, esperando o filho. E ele foi bom ao ponto de entregar tudo que ele tinha depois pro filho de novo. Sim. Sabe? E Deus é assim. Às vezes a gente erra, a gente falha, e quando a gente volta, ele vai ser bom. Obviamente vão ter as consequências de tudo que aconteceu, porque ele deixou a gente ir, ele não vai obrigar a gente a ficar. Então entenda isso, Deus é bom, mas quando acontecer algo com você, não culpe Deus, porque foi uma escolha muito nossa. Às vezes Deus ele é bom de deixar a gente ir. Aí às vezes aconteceu alguma coisa e a gente fala assim, mas Deus é ruim, olha o que Deus deixou acontecer. Não, ele deixou você ir, ele sabia que isso ia acontecer. Mas ele deixou, porque ele é um pai que não vai te obrigar a nada. É isso. É sempre bom culpar alguém, né? Culpar Deus, né? Porque Deus deixou de ser bom comigo e tudo mais. E assim como a ideia de pai, que às vezes a gente tem uma ideia distorcida que Deus é pai por causa dos nossos pais terrenos, a gente também tem uma ideia distorcida da bondade. Porque a gente é assim, sabe? Se alguém tá fazendo tudo que eu quero, se alguém não vacilou comigo, eu vou ser bom com essa pessoa, eu vou retribuir a ela. Mas se alguém faz algo que eu não gostei, não vou ser tão bom assim com ela, né? A gente acaba mudando. E a gente tem aquela ideia de, tipo assim, a gente já conviveu sobre isso. Uma pessoa erra com você, você fala assim, vou perdoar a primeira vez. Aí erra de novo, você fala assim, preciso já tô pé atrás, me afastar e tal. Aí a pessoa erra de novo, você fala assim, já não ando mais com ela, já não gosto mais dela. E isso, e aquilo, é aquilo. A gente tem essa cultura, mas entenda que a cultura de Deus é a cultura do céu. Deus, você falhou com ele, ele continua sendo bom. Mas ele vai mudar um pouquinho? Não, ele não vai mudar nem um pouquinho. E o que vai acontecer com você se for ruim é uma consequência do que você viveu, do que você escolheu. Do mesmo jeito que eu já vivi consequências de escolhas minhas. Eu poderia, às vezes, viver coisas muito maiores, mas eu fiz escolhas erradas, sabe? E eu entendi que, não foi culpa de Deus, mas foi escolhas minhas. Mas quando eu voltei, eu falei assim, Deus, me perdoa pelo que eu fiz. Ele falou assim, vem cá, continua comigo. Você ainda tem tudo aquilo, sabe? E isso é a bondade de Deus. E muitas vezes a culpa e a condenação vem, né, em direção às nossas vidas quando acontece alguma coisa, pra realmente tirar essa imagem que a gente tem de Deus, que ele é bom, pra mudar isso na nossa cabeça, pra falar que Deus não é bom assim, Deus não é tão bom. Ou quando algo acontece, então Deus não é tão bom comigo, né? Então o que acontece? Deus é bom só quando faz algo que a gente quer, então é algo bem complexo, bem complicado. Gabs, foi muito legal estar hoje aqui falando mais uma vez sobre que Deus é pai, que Deus é bom. Tem mais características, não tem? Tem mais algumas. Tem mais algumas características, então fica ligadinho aí no Kairos Tracks, que a gente vai vir mais uma semana falando mais características de quem Deus é. Espero que esse vídeo tenha te abençoado. Até semana que vem.